pastor Manuel está aqui, né? Ó, por volta de tem dois, ó. Oliveira e Silva. Tem dois Manuel, amém? Glória a Deus, fique de pé. Vamos fazer uma oração para receber o nome de Deus, amém? Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença e neste momento queremos apresentar o teu servo, meu Pai, pastor Manuel de Oliveira, que atendeu, aleluia, meu Pai amado, encarecidamente, humildemente aqui, um convite, não de mim, mas do Senhor, meu Pai, para trazer uma palavra aqui. Hoje é o culto desta campanha revelada pelo Senhor. Uma carta para Deus, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada irmão que está aqui nessa campanha, conosco, uma carta para Deus. Abençoa o teu servo, usa na palavra e nos dons do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o servo de Deus. As palmas são para Jesus. Saúde a igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e fazerá. Como sempre eu comentado, segundo a Bíblia Sagrada, estamos numa época. A neta dela está no hospital. Está no hospital. Ela passou muito mal, né? E vai passar por cirurgia agora, né? Vamos passar por cirurgia agora, pediatra. Não, você pode orar. Pode apresentar. Vamos apresentar a Thaís Pereira. essa causa. Pessoa está no hospital, que está já no processo de cirurgia, e vamos apresentar a Deus em ação de graças. Tudo que pedir ao Senhor, de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. Oremos que está no Pai Nosso e outras frases bíblicas. Deus de glória, Pai Celestial, no nome do Filho de Jesus Cristo, benditos pedir, Senhor, agora, visita essa vida que está no hospital, meu Deus, passando por esse processo, do Senhor da glória, de limpeza, meu Pai, Senhor da glória, nessa cirurgia, mas que possa, meu Deus, meu Pai, Santo e Poderoso, tomar diversas providências de acordo com a tua vontade, Senhor da glória, e te pedimos, Senhor, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que seja bem sucedido, honra e glória do teu santo nome, e assim seja, e graças a Deus. Vai no nome do Senhor. O nosso dever é orar de acordo com a vontade dEle. E a palavra diz que é da vontade dEle que oremos pelas causas. Isto, de todas as causas. Sempre há um minuto, irmão, que nós já vamos meditar a palavra. Quero convidar a minha esposa para dar uma participação. A gente louva junto, mas estou com a voz um pouco me recuperando. Mesmo assim, ela vai dar uma participação. Essa obra maravilhosa que o Senhor preparou. Aleluia! Glória a Deus, cumprimento a amada igreja na Santa Paz, Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar o 16 horas, tá? Eu sei que a igreja não conhece, vamos todos glorificar. Venha. Israel 26 é o Nova Jerusalém. Esse governo nos ajude. Glorioso cristão, defensai na cidade que não tem igual, onde os muros são de puros
alto. As coisas aqui de baixo passam. Porém, a vida eterna é eternamente com Cristo. E nós estamos buscando muito pelo. E tudo vai ficar. Vocês estão vendo aí a situação do mundo? Estamos vendo aí as pessoas saem e voltam. Estamos vendo tantas coisas acontecendo. Então, nessa noite, pense. Busque lá no alto. O Senhor diz: buscar primeiro o reino do céu e as outras coisas Ele nos acrescentará. Primeiro reino. Você está, eu tenho certeza que primeiro é o reino de Deus, eu não sabia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar a Deus, pedir com a boa palavra, que tem nos alimentado, tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos esclarecido, assim por diante, tem nos enchido de esperança, segundo a mesma palavra, como sempre nós temos comentado pela palavra. Estamos numa época mais rica relacionada a servir a Deus. Quem já descobriu? São poucos e é importante. Estamos na dispensação e a oitava e eterna aliança. E é o efeito da palavra conclusão do Evangelho Sagrado aos que recebem a sua palavra. E devemos muito aproveitar, né? Aproveitarmos, porque o Senhor se agrada quando nós entendamos seus feitos, suas revelações, e cada momento da nossa vida nós oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome do teu Filho Jesus Cristo, estamos, meu Deus, meu Pai, na abertura do teu Evangelho, Santo, maravilhoso e poderoso, e permanece, o Deus, para sempre. Na virtude da tua palavra, Santo e glorioso Deus, que é amor e verdade, esse Deus tão importante, Senhor da glória, e o teu Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, Ele vem interceder por nós, intercedendo por gemidos inexprimíveis, a graça do Senhor da glória, que não tem nos faltado, meu Deus, meu Pai, nessa virtude santa e poderosa, e permanece o Deus para sempre. Eu preciso, nós precisamos, ó Deus, cada momento, Senhor, da tua segurança, do efeito da tua palavra santa e gloriosa, e permanece o Deus para sempre. Na virtude divina, Senhor, do teu santo Evangelho, e permanece o Deus para sempre. Com teu poder glorioso, maravilhoso e poderoso. Bendito e exaltado és o teu santo nome, meu Senhor da glória. Crendo no efeito da tua santa e gloriosa palavra, e permanece, ó Deus, para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. O título que o irmão deu não é o título? Para Deus, é uma petição, é um pedido, é isso. É uma petição, é um pedido, assim por diante, e nós estamos nessa oportunidade tão oportuna, tão suficiente, que vale a pena pedir de acordo com a vontade dele. Glorificado é o nome do Senhor. Já vamos meditar aqui no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16. Aleluia! A Epístola aos Hebreus. Hebreus. Quem sabe o significado da palavra hebreu? É o povo de Deus. A origem da palavra, quem sabe? Ninguém. A origem da palavra hebreu. Ninguém? O povo de Israel.
a palavra hebreu em que um homem perseverante por nome Éber. Se encontra em Gênesis 11:16 e conta a história do personagem. Vamos procurando aí. Encontraram? Capítulo 4. A palavra hebreu vem de um nome, o nome de um homem descendente de Sem, por nome Éber, ainda com E, na época. Quando houve aquela confusão na Torre de Babel, o nome dos objetos, os nomes foram invertidos. Só que vale a pena perseverar no discernimento. E Éber continuou usando o idioma adâmico que tinha perdido, porém ficou mencionado sobre objetos. E ele continuou permanecendo na origem bíblica. E, por fim, Éber serviu de exemplo para a ressurreição do idioma hebraico. A palavra vem de um homem por nome Éber. Compreenderam um pouco ou não? Não? É bom que examinemos, não é? Sempre a palavra. Quero perguntar se tem pessoas que não é crente, está conosco. Tem irmãos que congregam em outro ministério, estão conosco? Estão? Então vamos ler aqui o versículo 14 ao 16. Da Epístola aos Hebreus. Diz a palavra de Deus. Leemos. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Hebreus, quanto? 4:14. Isto, eu estarei. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, compadecesse das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo. Diz aqui a palavra do Senhor, verso 16. Cheguemos-nos, pois, com confiança, confiadamente, ao trono da graça, para que recebemos a misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos ao tempo ou no momento oportuno. Diz a palavra, pode se dar, igual que oramos. Vamos aqui a meditação, a palavra de Deus. Essa carta, a Epístola aos Hebreus, ela foi direcionada aos judeus que tinham sido dispersos no ano 70 e habitavam no continente asiático. Porém, eles até hoje, muitos deles se apegaram nas obras da lei e ainda não conhecendo o tempo exato, ou seja, Cristo para eles existe como promessa, para uns já veio, para outros não.
Então, essa carta vai ser direcionada especialmente para os hebreus. A palavra correta que abrange todo Israel é a palavra hebreu. Judeus é da tribo de Judá, mas ligaram também a outras tribos. Referente a essa carta de Hebreus, não sei se os irmãos e as irmãs têm esse dever, aliás, usa esse dever de estudar a carta dos Hebreus. É uma carta de transferência da lei para a antiga graça. Aqui ele está referindo que temos, diz a palavra de Deus, visto que temos um grande sacerdote, ou sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, no céu dos céus, nem Elias subiu lá, e nem tampouco Enoque. Eles foram até os céus, diz a Bíblia Sagrada, mas no capítulo 3 de João, versículo 13, diz a palavra que ninguém subiu aos céus, senão o Filho do Homem que desceu do céu. João 3,13. E esta obra, ou aquela obra completa por Cristo, acerca de subir aos céus, foi 10 dias depois que ele subiu, que foi liberado esta palavra de crer nele confiadamente. Estão compreendendo ou não? É preciso que compreendamos para que produzamos de cada momento a mais. Então, essa carta, ela tem uma plena explicação que nós temos um intermediário. Quem sabe o que é isso? O que é intermediário? É importante que todos compreendam, porque a palavra ela é doutrinária, plenamente doutrinária, com a visão central de Cristo Jesus. Então, o que lemos aqui é a expressão que o escritor, com muita inteligência dada por Deus, ele revela-nos acerca de Jesus, que é o sumo sacerdote, ou grande sacerdote, ou superior sacerdote, que penetrou nos céus, na sétima glória. Para os judeus, são os pais da igreja primitiva, são os 5 céus. Para os judeus, 3 céus. E para os romanos, 7 céus. Para entender o sentido que traz a palavra. E na visão bíblica, qual é a nossa revelação? Na visão bíblica, para entendermos bem o efeito dessa palavra. Na visão bíblica, deixa eu ver se aqui não tem, mas muitos cultos tem um candelabro com 7 braços, não tem? O candeeiro 7 e tem o tronco, não tem? É revelado no capítulo 8 de Números, principalmente esses primeiros 4, que no livro de Hebreus também fala aqui no capítulo 9, os versículos 11 na sequência, que é o modelo do tabernáculo na terra, ou em Jerusalém, aonde Deus entregou a Moisés, lá no Monte Sinai, era o
pleno do tabernáculo da glória. Aleluia e glória a Deus. Era o modelo do tabernáculo. São doutrinas para meditação de noite, que levam-nos para o momento crescente. E no capítulo 8 de Números, Deus ordenou a Moisés para distribuir os sacerdotes a instrução. O candeeiro tinha um tronco e 7 braços. O tronco significa Deus, com a supremacia em todas as coisas. E a série dos 7 braços se refere 7 glórias. E o tronco refere Deus, que refere que sustenta a sua glória, habita na sua glória e derrama sobre nós a sua glória. Glória de Pai para filhos. É isso que ele vai explicar no texto onde nós lemos. Então, Jesus subiu além do véu, subiu acima dos céus, dos céus, como disse Salomão, em oração, após que ele construiu o templo. E assim hoje nós temos essa visão que o local aonde Cristo subiu, Enoque não subiu, Enoque foi até o terceiro, Paulo até o terceiro, João pela sua vez, e também o profeta Elias. Mas eu quero relevar o conhecimento segundo a Bíblia, é a época que nós estamos vivendo, é a época que a sua glória nos revela dentro da palavra, que ele está bem visto, que temos um grande sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que penetrou aonde? Nos céus, aonde ninguém penetrou. Depois que ele penetrou nos céus, dali a 10 dias, quem sabe, depois de 10 dias, foi liberado o reino dos céus para os nossos corações. Aleluia! Agendado sétima glória. Por isso que o escritor está dizendo: retenhamos, pois, firme a nossa confissão. Você pede com confiança. Por que com confiança? Porque agora o trabalho, a convivência, a união é ação direta. Não tem mais intermediário como o sacerdote do Antigo Testamento, mas a palavra diz que cheguemos, pois, com confiança. Mantemos sempre a nossa confissão com confiança. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem. Por quê? Cristo hoje é o nosso tema de perseverança. Por que ele não teve pecado? Porque a Bíblia tem porque sim, ela nos exorta. Porque sim e porque não. Não é assim? Ele não teve pecado porque ele não teve parentesco com Adão. Ele foi gerado pelo Espírito Santo e participou de uma origem plenamente celeste. A palavra nos diz que a origem de Adão enfraqueceu a humanidade. E até hoje a humanidade está debilitada. Mas quando veio, não virá, veio o Rei de Deus para nossos corações,
nós descobrimos e recebemos confiadamente ligados ao trono da graça, que é o Senhor da glória. É bom que a igreja preste atenção, porque esta palavra hoje, ela está servindo para nós hoje e futuramente e eternamente. Esta palavra, a palavra de Deus. Quando Jesus, Senhor da glória, iniciou seu ministério, primeiro ele enviou quem à frente? João Batista. E João Batista exortando o povo, pedindo ao povo duas coisas. Olha, pedindo uma e oferecendo outra. João Batista veio pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. E é um desdobramento da antiga lei, dos intermediarismos da antiga lei, para servirmos a Deus de uma maneira direta, na ação direta. Jesus, por sua vez, em Mateus 4, verso 17, ele expressou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o reino dos céus só poderia ser inaugurado aqui na terra, terra que divide os corações, só depois que Jesus fosse glorificado. E temos na matemática bíblica que ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra, fazendo aquele convite de missões, indo para Jerusalém, para que ele recebesse o revestimento do Espírito Santo uma vez por todas. Glória a Deus! Ele veio para fazer morada em nossos corações. Ele não sai, não chega e sai, a menos que a pessoa dê lugar e não queira ele. Agora, hoje nós estamos vivendo dentro dessas profecias, que é a revelação examinada, interpretada e transmitida. É o dom da revelação examinado, interpretado e transmitido, com as três qualidades: sabedoria, ciência e também discernimento. Então nós alegremos muito o efeito dessa palavra. E aqui a palavra prossegue: porque não temos um que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um em por nós foi tudo e tudo tentado, mas sem. Por que Jesus não teve pecado? Isto transmite confiança os que recebem a sua palavra. E ele não teve pecado, porque ele não foi participante do pecado congênito, ou seja, o pecado causado pelo hereditarismo do sangue. Agora o Senhor da glória está nesta posição e o povo dele está sendo aconselhado. Cheguemos com confiança aonde? Ao trono, a fim de quê? De sermos ajudados a alcançar misericórdia. A palavra misericórdia vem de duas frases: vem de miséria para corpo. Então, estão compreendendo? A pessoa estava em estado de miséria, estava desiludido da graça, estranhos ao conserto da promessa. Mas quando o Senhor da glória se manifestou com seu amor incomparável
o seu amor singular, unicamente, ele apanhou eles miseráveis e passou a carregar no seu coração, porque ele usou de plena misericórdia. Agora nós estamos ligados, edificados sobre os 7 acordos. Sobre os 7 acordos. Glória a Deus. Embaixo, deixa eu bater embaixo. Estamos debaixo do eterno acordo, eterna misericórdia. E tem ainda nós ressaltos de pecados congênitos, que ainda esse pecado ele só sairá quando a 7ª trombeta tocar e os salvos os colherão. Enquanto estivermos vivendo nesse corpo, esse pecado que gera canseira, fome, também às vezes ira, precisamos estar sempre chegando ao trono da graça para sermos ajudados ao tempo oportuno. Diz aqui a palavra de Deus. Então, por isso que a palavra está dizendo, querido, que cheguemos com aonde? Onde está o trono da graça? Direto. Por isso que hoje a Bíblia diz que Deus nos enriqueceu espiritualmente. Está em Efésios capítulo 12, versículos 6 e 7. É o Senhor da glória, não mostrando a sua riqueza que surge do trono para a sua glória, nos salvou e nos fez. Fez o quê? Assentar nos lugares celestiais. Em Cristo, o Senhor da glória. Por esse motivo, nós temos hoje uma segurança máxima. O efeito de Cristo Jesus devido à sua obra completa e a ligação da 7ª glória até os nossos corações. Glorificado é o nome do Senhor agora. Está compreendendo? Alegria, que estamos a palavra nos diz que nós que estamos ressuscitados com Cristo e espiritualmente falando, assentados com Ele aonde? Nas regiões celestiais com Ele. Cada momento a mais. E a nossa vida está o quê? Escondida com Cristo. E quando Cristo e a nossa vida se manifestar, então vós os manifestareis com Ele em glória. Então nós estamos numa época de uma boa e agradável recepção do Senhor da glória. Eu quero dar uma referência em 2 Coríntios 3. Abre as nossas Bíblias, se os irmãos quiserem. Quem não souber, porventura também, que não saiba ler, mas sabe ouvir e guardar. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz a palavra que bem-aventurados, viu? Os que ouvem a palavra do livro desta profecia, e os que leem, e os que guardam, porque eu tenho as coisas que estão escritas no livro dela, porque dela, da Escritura, porque eu tenho que estar próximo. Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 1 do capítulo 3, segundo a Epístola aos Coríntios. Diz a palavra. Estou começando outra vez,
recomendar-nos a nós mesmos, ou porventura necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós e de vós? Vós sois o que? Ela está dentro do coração, glória a Deus. Lida, escrita, vós sois a nossa carta, escrita nos, aonde? Veja bem, segurança, conhecida e lida por todos nós, sendo manifesto como carta de Cristo. Oh, aleluia! Coisas lindas na palavra, o Espírito de Deus é que vai revelando dentro da palavra. Diz o versículo que sendo manifesto como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tintas, mas com o Espírito. O Espírito aqui está em maiúsculo, é o Espírito Santo. Estão compreendendo? Mas escrita com o Espírito em E maiúsculo. Esse é o Espírito Santo. O Espírito do Deus vive. Não em tábuas de pedras, mas nas tábuas da carne do coração. Mas nas tábuas da carne do coração. Ou nós temos a ligação direta, temos a carta escrita em 2 lugares. Aonde? No papel e nos corações. E essas escritas nos corações é o que nos isenta somente um mecanismo, mas nos classifica como ministério pessoal de cada membro. Por isso, meu irmão e irmã, para orar a Deus, não pergunta a ninguém, porque agora a carta está ligada do coração até o sétima glória. Aleluia! E glorificado é o nome do Senhor. Porque somente a letra, ela mata. Por que a letra mata? Dentro do Antigo Testamento. Porque foi dado muitos mandamentos. Um ser humano que quanto mais ele recebe regras, mais pecador ele fica. Agora a graça não. Depois que a lei foi escrita onde? Coopera aí, irmãos. Nos corações, nossas mentes foram totalmente ampliadas. E nós sentimos essa meditação com uma plena alegria devido à inocentação ou à inocência do Senhor ter nos inocentados dos códigos repetitivos da lei. A lei estava escrita em pedras e, se nós lermos versículos 5 e 6, que a lei foi escrita em tábuas. Você não lê a Bíblia, não? Hoje, irmãos, a leitura da Bíblia Sagrada é a revelação, como eu já disse até no princípio, interpretada e transmitida, e quanto mais, olhe para cá, quando é que a pessoa ela vai crescendo em justiça, o que nos incentiva alguém crescer em justiça? Quer ser sábio? Leia. Quer ser justo? Leia e pratique. Mas o crescimento em justiça vem exatamente
com essa fé que está onde? Como fruto do Espírito de Deus, colocado em nossos corações, escrito em nossos corações, e o Espírito Santo nos reaviva e nos reaviva a examinar a palavra. Já leu isso? O estudo da palavra, a leitura da palavra, ela faz com que nós cresçamos em justiça, irmãos. Está compreendendo? Para que possamos viver com a fé do Senhor da glória. Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus, no capítulo 1 de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo está referindo, acho que eu nem vou ler, mas só citar porque já veio o versículo. Paulo desfrutando da revelação do avivamento espiritual, da inspiração espiritual, aproveitando o tempo que a palavra está escrita em dois lugares. Em dois, aonde? Hã? E não é uma teoria, é verdadeira prática, dita pelo Senhor da glória. Por isso que hoje o Espírito de Deus, ele nos incentiva, cada momento, a examinar a palavra. Quando eu estou examinando a palavra, ela está examinando quem? A mim. Quando eu estou lendo a palavra, ela está lendo quem? A mim. Vai descobrindo, nós vamos descobrindo pela fé os direitos que o Senhor da glória nos concedeu de uma vez por todas. Romanos capítulo 1, versículo 7, versículo 16, vai dizer, diz aqui a palavra do Senhor nosso amado Deus. E aleluia. Veja como é importante a época que estamos vivendo, a época em que a riqueza de Deus veio sobre nós e veio com abundância. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenha o que? Vida e vida em abundância. A palavra não é teórica e nem irônica. A palavra ela é absolutamente digna de confiança. Pode ficar no nome dele. Está no capítulo 1, versículo 16, palavra de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder, ele é. O que é que significa a palavra poder? Hã? Vem do grego, que significa dinamite. Palavra mais forte do que pedra. Glória a Deus. É o Evangelho. O Senhor da glória. Diz ele. Porque o Evangelho, que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro no judeu e também, e no fim, no contexto, todos aqueles que creem. E o versículo 19. Diz a palavra. Porque nele, ninguém, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, que é pela fé. Como está escrito, de fé em fé, porque os justos viverão pela fé. Então, a fé é de posição gradativa. A palavra justo, nem para mais, nem para menos. Tem a medida certa. Agora, o justo viverá da fé. E o primeiro estágio da fé nos classifica como justo, mas o segundo estágio da fé já nos classifica como perseverança mediante a justiça.
Por isso que é indispensável que alguém leia, examine a Bíblia, como Jesus disse, examinar a palavra, porque nela nós cuidais isso, na Escritura, João capítulo 5, 29. Examinais porque vós cuidais de nela na vida, e são elas que edificam, testificam, porque ela é inspirada na escrita do papel e é inspirada na escrita dos nossos corações. Aleluia! E glória a Deus, nome do Senhor. Aí Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele, no Evangelho, na leitura da Bíblia Sagrada, no exame de Bíblia Sagrada, se descobre o quê? A justiça. E já encerrando, a justiça de quem? De Deus, para que vivamos crescendo, entremos na igreja crescendo, e sairemos crescendo. Glória a Deus! É a justiça, ela é gradativa. No capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 18, diz a palavra que nós, com o rosto repetindo a mesma glória, com a mesma imagem de Cristo, somos transformados de glória em glória. A palavra diz em Efésios 2, versículo 22, que todo o corpo ajustado. Então Cristo veio e nos ajustou na sua glória. E todo o corpo bem ajustado vai crescendo para pleno uso do Senhor da glória, em virtude e em graça. Então, cada momento, a igreja vai, o quê? Vai? Mas é necessário que examinemos a exatamente, porque ela foi escrita para testemunhar Jesus. Que esta boa palavra, ela continua em Cristo Jesus. Me lembro bem das pregações de Cristo, os sermões de Cristo, eram sermões de ensinamento. Veja, antes dele atuar na cura divina, e assim por diante, ele sentava-se e ele ensinava uma pessoa ou multidões, sempre ele pregava sentado. Por que sentado? Porque ele estava recebendo a comunicação direta com o Pai. E quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar. Porque pode entrar aí no processo de pecado cometido e não corrigido, conhecido como pecado de iniquidade. Mas que Deus continua nos abençoando. Daqui a pouco já iremos orar, como o irmão determinou, e agora nós temos ousadia na oração. Agora sim, nós temos plena intrepidez na oração, porque os corações reunidos, ele está ligado ao trono. Aonde? Onde Jesus penetrou uma vez e eternamente. Fazendo esta oração de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam colocados no seu primeiro plano. Qual é o primeiro plano de Deus? Nunca leram, não? Primeiro que estava lendo no capítulo 6 de Mateus. Isso tem na sequência. Buscar primeiro o primeiro plano de salvação. E as demais coisas Deus dará, tanto para bons quanto para maus.
Às vezes a pessoa é pagã e ela é rica, é empresário, é microempresário, é autoempresário, porque já resumindo, Jesus disse sobre a benignidade de Deus e a longanimidade por ter determinado que Deus manda chuva para bons e o sol também para as mesmas classes de pessoas. Agora, a salvação só para quem recebe a palavra. E essa mesma palavra continue trabalhando em cada educação. O irmão já me autorizou a fazer uma oração de agradecimento, apresentar essas pessoas que estão aqui nas fotos, as pessoas, apresentar as pessoas que estão nas fotos, apresentar também a prosperidade na vida de cada irmão. Sim ou não? Sim. Prosperidade. Tem dois tipos de prosperidade. A prosperidade eterna e a prosperidade passageira. Mas só que a gente precisa, o Senhor nos deu essa prosperidade. Porque Ele sabe que a pessoa precisa usar veículos. Veículos hoje é o quê? Uma ferramenta de trabalho. Para muitos é indispensável. E o Senhor sabe mais do que necessitamos do que nós mesmos. Biblicamente falando. Então vamos agradecer a Deus. Eu fiz a pergunta se não tem pessoas católicas ou irmão do ministério que se manifestou. Então vamos agradecer a Deus com a palavra-chave. Ligados aonde? O trono da graça. É o que nós lemos. Foi ou não? Ligados diretamente aonde? Irmãos, vamos. Seja, hoje já leram que Jesus disse assim, ó, que os filhos das trevas são mais prudentes. Olhe bem, quando os times estão jogando, você pode ouvir, se você estiver passando em um lugar, a gente sabe disso. Quando marca um gol, eles fazem assim. Não, eles dão aquele brado estrondoso, demonstrando que o seu time afundou. Agora, o nosso candidato já é vitorioso em tudo. Glória a Deus! E esse brado precisa que seja com vigor, com o povo eleito. Aleluia! Nos times, um alegra e outro fica triste. Um perdeu, o outro ficou triste. Agora, com Cristo, vindo da luz, temos Pedro ia pegar para a igreja e ele considerava a igreja como nação eleita. Vamos agradecer. Ser 4 minutos até do tempo, mas vamos já agradecer a Deus. Quem compreendeu a palavra, olhando na maneira de Deus receber a sua oração, não, você nem orando. Está compreendendo? Em pé, sentado, deitado, caminhando, ajoelhado, sim ou não? Exatamente. Compreenderam? Então agradecemos a Deus. Esqueci o nome já. Isso. Vou fazer assim, eu vou passar a palavra para o meu irmão. Abraão, presbítero Abraão, sacerdote Abraão, sim ou não? Você é sacerdote? Precisamos aprender, irmãos, que hoje uma pessoa só leva a oração a Deus se ela for sacerdote. Esse ministério está para homens e mulheres. E é necessário sentirmos e agradecer o efeito desta palavra. Aleluia! Que maravilha! É o que nós necessitamos. Aleluia, aprender de Cristo. A todo instante, a todo segundo. Fique de pé, amada igreja. Estende a sua mão para cá. Aleluia.
desse aqui, vamos, aleluia, apresentar esse pedido de oração, aleluia, essa fotografia. Tenha a sua mão para cá, para a igreja. Aleluia, nós estamos nesse propósito maravilhoso. Aleluia, Deus contempla o clamor dos seus servos nas suas terras. Papai querido, tu és maravilhoso, Deus Santo. Olha isso, Senhor da glória. Mais uma noite maravilhosa na tua santa presença, Papai querido, na certeza da nossa vitória. Nós te apresentamos, Papai querido, esse pedido de oração que eu vou para a filha. Olha isso, Senhor querido, esse propósito maravilhoso da carta para Deus. Senhor, tu és maravilhoso. Vai abençoando, Senhor, os teus servos, proclama para eu encontrar a Deus impedimento nessa vida, Senhor querido, que estabeleça o teu altar e vai dar vitória para todos eles, porque assim que nós vamos, Senhor, abençoar, e nós vimos, Senhor, que a vitória é garantida em teu nome maravilhoso. Aleluia, que maravilha, irmãos. Dá uma salva de palmas, que Deus te Senhor. Nós estamos, irmãos, aleluia, que as bênçãos continuam. Amanhã nós estamos numa campanha maravilhosa. Aleluia, nesta campanha maravilhosa, irmãos, amanhã, aleluia, por esta causa, oro eu, colocando o nosso propósito na mão do Senhor, nós somos vitoriosos, aleluia. E na quinta-feira, na igreja, nós estamos aqui, está conosco, aleluia, glória a Deus, um servo do Senhor, nosso Monsignor, trazendo a palavra de Deus, e assim, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Deus, na campanha Profundação da Igreja, e a vitória é nossa em nome de Jesus. E a sexta está conosco o presbítero Pécio, né? Na campanha maravilhosa, aleluia, glória a Deus, glórias a Deus. A unção que liberta e a sua vitória. Não esquecendo que nós temos consagração do sábado a partir das 8h30, todas as terças, todo sábado tem consagração. Contamos com a presença dos meus irmãos, das minhas irmãs, que não esteja trabalhando, venha buscar a sua vitória, porque estamos fazendo aqui. É verdade. Esse sábado não vai ter, porque nós vamos ter a festa com os jovens, né, irmãos? Irmãos, aqui está essa caixa. O jovem está fazendo sua fertilidade, aleluia, glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que tudo vai indo, né? E o jovem sabe que é no seu esforço, é o povo de Deus ajudando, e com certeza nós vamos fazer na obra do Pai. Aqui tem uma caixa, uma caixinha. Você que pode ajudar os jovens para fazer a fertilidade, porque nós sabemos que nós não podemos a igreja, em parte assim, ajuda porque nós estamos fazendo o nome de Deus. Mas tem parte que a igreja não ajuda. Então, os irmãos que ajudam os jovens com amor, com carinho, e assim a obra de Deus é feita. Então, tem aqui a caixa, voluntariamente, você que pode ajudar. Aleluia, aqui tem até o Pix, aleluia, glória a Deus, que as irmãs têm muito gasto, né? Aleluia. Vai ser no final de semana, aleluia, tem que comprar. Nem se fala, só quem está na frente que sabe a dor de cabeça que é. Então, se os irmãos puderem ajudar, ajuda o jovem. Com certeza, eu gosto de juventude aí, né? Os futuros obreiros, futuro não, presente já. Obreiros da manhã, e se nós não tiverem contato, aleluia, com certeza, aleluia, glória a Deus, nós não vamos. Assim, quem dá a bênção é o Senhor, mas nós de contato, a gente vai vencer toda a batalha, né? Então, aí está sendo os avisos está sendo dado, você que pode ajudar, tem que colocar seu nome aqui, porque o jovem falou, quem ajudar, ainda está com o nome aqui que vai estar orando com os irmãos das irmãs. O jovem está prometendo, cara, na sua oração, apresentando meus irmãos e minhas irmãs. Assim Deus ia abençoar mais e mais. Aí, essa juventude é maravilhosa. Então, aleluia, vamos assim ajudar o jovem, porque com certeza a vitória é nossa em nome de Jesus. Então, eu estou a vez, mais a vez que eu estou passando todo dia, vou passar para o consagrado de Deus, que vai assim, aleluia, ao término deste culto maravilhoso. Vamos receber o consagrado de Deus. Nós agradecemos a Deus, agradecer por esta graça. Quem sabe o significado da palavra graça? É o nome imerecido. Na minha
merecíamos somente castigo eterno, mas o Senhor, pela sua graça, nos presenteou. Por isso que o primeiro plano de Deus para o ser humano é presentear a salvação. E na tradução da palavra, que nós diz: cheguemos com confiança ao trono dos presentes, que é realmente a graça de Deus. Leva o tempo para casa. Ligados aonde? Lembra da comparação sobre os hipóteses, não é? Que são tão prudentes. Amém. Vamos agradecer. Agradecer com amor, com alegria, com graça. E existe, irmãos, não sei se os irmãos já leram na Bíblia, existe algo que nos facilita muito as nossas orações serem ouvidas. Primeiramente, é pureza de coração. E na sequência, apresentar a nação de Israel. Deus falou com Abraão que abençoaria todos que pedissem a ele, que a bênção de Abraão chegasse a nós. Não é nenhuma, por isso, exatamente, não é nenhuma obrigação, é mais do que obrigação, é dever. Quando vocês forarem, nós orando, não esqueça de apresentar quem? A resposta é tão fraquinha, não é? Parece tão grande. Nós estamos, irmão, na sexta promessa, a sétima promessa que Deus fez a Abraão. Outro dia Deus preparará, nós chegaremos na conclusão na Bíblia, a palavra de Deus. E essa sétima promessa é a riqueza de Deus ao expressar a sua palavra com o Espírito de Deus em forma de derramamento em nossos corações. Senhor, nosso Deus, estamos agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta noite, Senhor, nada mais também, levando-nos em paz como os processos e também de apoio missionário sobre a oração, que seja assim agraciado com o poder da tua palavra, no nome do teu Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Digam, a paz de Cristo Jesus, digam amém. Que Deus nos guarde nessa palavra. Não sei se vai ungir ou não. Se não, tá? Quem quiser unção, vem à frente. Se não, já recebeu a palavra. E a Bíblia diz que nós temos a unção do Espírito. Se você quiser, está aí. Hoje, graças a Deus, Deus preparou o bem para a seara, não é? Quem quiser, venha. Receber oração, receber oração, em Cristo Jesus, Senhor da glória. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. A unção do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, que maravilha! Irmãos, aleluia! Aqui meu irmão, nosso irmão, aleluia! Glória a Deus, que está representando o Cristo, aleluia! Irmão querido, aleluia, mesmo nesta noite, com certeza, aleluia, a casa do Pai, retornar a casa do Pai, aleluia, e ser abraçado pelo Pai. Então, que nós possamos ouvir que está representando o Cristo, pelo ministério, mas o importante é que ele está, aleluia, registrando com Cristo, e vai ficar aqui conosco, Deus é bom, que maravilha, aleluia, de nosso Senhor Jesus. Esta noite, não é possível, com o Senhor, toda essa igreja, o meu nome, lá no céu, o livro da vida, para aquele grande dia. Aleluia! Oh, que maravilha! Vamos fazer uma favor desse amor, Senhor. Por favor, aquele inglês maravilhoso, Senhor. Olha o seu ungido, Senhor. É que nós oramos para os seus pés. Pelo menos para nós.
a bênção e todo o céu, em nome de Jesus. Aleluia. Cadê jovens? Jovens, aqui mais um jovem aqui, aleluia, que vai estar conosco. Aleluia, que Deus abençoe, meu amado. Aí está a juventude, seja bem-vindo em nome de Jesus. Maravilha. So,